Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: Salomão construiu, mas a planta do templo foi dada por Davi. Para isso, nós vamos usar o texto sagrado que encontra-se em 1 Crônicas, capítulo 28, versos 1 a 21. É isso mesmo, 1 Crônicas 28, versos 1 a 21. Esse vídeo, meus irmãos, é só para emendar com aquele vídeo que nós fizemos, onde eu disse que foi o tema da mensagem: Deus vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida. E naquele vídeo eu disse que eu iria fazer um vídeo para os irmãos, mostrando que Davi queria construir um templo para o Senhor, só que depois Deus aparece para Natã e disse: não, quem vai construir para mim e quem vai reinar vai ser um que vai sair do teu lombo, do teu sangue, das tuas entranhas, né? Dependendo da versão bíblica. E Deus cumpriu. Por isso que aquele vídeo foi: Deus vai cumprir o que Ele prometeu na tua vida. O que muitos irmãos não sabem é que Salomão construiu o templo, mas Deus, assim como fez com Moisés, Ele deu o desenho da planta do templo para Davi. E isso nós vamos ver em 1 Crônicas, capítulo 28, versos 1 a 21. E nós vamos ver que interessante, meus irmãos. Davi queria construir um templo. Deus disse que não, vai ser o teu filho. Deus cumpriu, né? Deus cumpre tudo que ele promete para nós. Só que muitos irmãos, muitas pessoas não sabem que assim como Deus apareceu para Moisés no Monte Sinai e deu todo o desenho da Arca da Aliança, da menorá, o candelabro, de tudo que teria que fazer, Deus também aparece para Davi e dá o desenho, a planta do templo de Salomão. E isso é muito lindo. Quem gosta das Escrituras Sagradas, quem gosta de estudar, vai ler junto comigo aqui e vai ver. Se você não sabia, você vai ver que interessante. Davi dizendo que Deus deu para ele, sabe? E ele está com a planta do templo. Ou seja, aquela época lá, Salomão construiu com a planta que Deus deu para o pai dele. Interessante, né, meus irmãos? E só abrindo um parênteses aqui, meus irmãos, sobre aquele vídeo sobre a língua afiada, né? Que nós fizemos aí também, o vídeo passado, na onde eu disse que o fofoqueiro de Apocalipse não herdará o reino dos céus. Aí alguns irmãos, antes que pergunte, antes que fale alguma coisa, o que tem a ver a palavra fofoqueiro em Apocalipse? Apocalipse 22:15 diz que os que amam e praticam a mentira não herdarão o reino dos céus, né, meus irmãos? Só fazendo só abrindo um parênteses aqui para os irmãos poderem entender, que diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Ou seja, aquele que ama e comete a mentira, ele se enquadra no grego em 1 Coríntios 6, 9 e 10, que diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Ou seja, os maldizentes de 1 Coríntios se encaixa com os mentirosos, os que amam e praticam a mentira de Apocalipse. Por isso que eu disse que os fofoqueiros não herdarão o reino dos céus, porque o fofoqueiro ele se encaixa nos maldizentes e naqueles que amam e praticam a mentira. Veja bem que a Bíblia diz: os que amam e praticam a mentira. Por isso que eu disse, mas se você for entrar no estudo da raiz da palavra grega, você vai ver que no nosso país aqui a palavra fofoqueiro tem a ver com os maldizentes, aqueles que ficam, sabe, falando mal da vida dos outros. E aqui em 1 Coríntios, dessa Bíblia aqui, ainda ela diz diferente ainda, meus irmãos. Ela diz assim, a palavra, ela diz: qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou drogas, nem caluniadores. A Bíblia, os maldizentes aqui, entra no caluniadores. Então, para que algum irmãozinho aí já não fale alguma coisa, falou: irmão Edson, você disse lá que o fofoqueiro de Apocalipse não entra no reino dos céus. Na onde que está o fofoqueiro na Bíblia? O fofoqueiro entra nos que amam e praticam a mentira, que se encaixa em 1 Coríntios 6, 9 e 10, os maldizentes. Entendeu, meus irmãos? Esses são os fofoqueiros.
os brasileiros se encaixam nesse padrão aí. Maldizentes e aqueles que amam e praticam a mentira. Tá bom? Então vamos para o vídeo de hoje, meus irmãos. Salomão construiu, mas a planta do templo foi dada por Davi. Você que gosta do estudo da palavra, você que gosta da palavra, vamos ler junto. Pega a tua Bíblia, acompanha que você vai adquirir sabedoria e conhecimento. O vídeo de hoje é para nós adquirirmos sabedoria e conhecimento. E como eu disse para os irmãos que eu ia fazer um vídeo mostrando e dizendo, eu estou aqui fazendo, tá, meu irmão? Porque senão depois eu fico com a consciência pesada, dizendo o que eu falei e não cumpri. E a palavra do cristão é sim, sim e não, não. Passou disso, é do maligno. Então vamos lá. 1 Crônicas 28, do 1 ao 21, diz assim: Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães de centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor, e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa do meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. Verso 5: E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele, olha só, irmão, Davi dizendo, e me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar os vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o como um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se os buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Agora continua no versos 11, meus irmãos. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre com as suas casarias e suas tesourarias. Olha só, meu irmão, ele deu a planta, em outras versões. Vai dizer nessa outra versão aqui, que ele deu a planta. E também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber, do átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas, e das turmas dos sacerdotes e dos levitas, e de toda a obra do ministério da casa do Senhor, e de todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. O ouro deu segundo o peso do ouro para todos os utensílios de cada ministério, também a prata por peso para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada espécie de serviço, e o peso para o castiçal de ouro e sua candeia de ouro, segundo o peso de cada castiçal, e as suas candeias, também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal, e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu ouro por peso para as mesas da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata, e o ouro para os garfos e para as bacias e para as escudelas, e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso. E para o altar do incenso, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca do concerto do Senhor.
Tudo isso, disse Davi, por escrito, me deram a entender por mandato do Senhor, a saber, todas as obras do alpendre, meu irmão, todas as obras do risco. E disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te e tem bom ânimo, e faz a obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens a turma dos sacerdotes e dos levitas, para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda a obra voluntária, com sabedoria de toda espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo para todos os seus mandatos. Agora, meus irmãos, nós vamos ler aqui 1 Crônicas, versos 11 a 21, para você entender direitinho o que a versão dessa Bíblia aqui. Aí você vai entender um pouquinho mais. 1 Crônicas 27, 1 Crônicas 28, do 11 ao 21. A gente vai ver assim, ó. 28, do 11 ao 21. Em seguida, Davi entregou a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo. Olha só, nessa versão King James você entende melhor. 1 Crônicas 28, do 11 ao 21, nós vamos ler. Em seguida, Davi entregou a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores e de todas as salas e do lugar do propiciatório. Da mesma forma, deu-lhe o modelo de tudo que o Espírito de Deus havia falado em seu coração sobre os pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros da casa de Deus e dos depósitos das ofertas sagradas. Entregou-lhe também as instruções quanto às divisões dos sacerdotes e dos levitas e sobre a execução de todas as tarefas na casa do Senhor e os utensílios que seriam utilizados. Especificou até o peso do ouro que deveria ser utilizado na fabricação dos utensílios de ouro do templo, bem como para todos os utensílios sagrados de cada espécie de uso e serviço, o peso de prata para todos os utensílios de cada espécie de uso e serviço, o peso para os castiçais de ouro e suas lâmpadas e o peso da prata para os castiçais de prata, para cada castiçal e suas lâmpadas, segundo o uso de cada castiçal, o peso de ouro para a mesa dos consagrados, os pães da proposição para cada mesa, como também da quantia de prata necessária para a fabricação das mesas de prata. E o ouro puro para os garfos, as bacias e os jarros, para as taças de ouro, e peso para cada taça, como também com as taças de prata, o peso para cada taça. E para o altar do incenso sagrado, o peso de ouro refinado, como também o ouro para o projeto de carro de querubins, que cobriam a arca da aliança do Senhor, com as suas asas estendidas. Então disse Davi a Salomão, olha só, meus irmãos, essa versão como você entende mais, como Deus deu a Davi a planta do templo. No versos 1 Crônicas 28, 19. Então disse Davi a Salomão, tudo isso me foi revelado pela mão do Senhor, por escrito, e Deus me deu entendimento para executar todos os seus desígnios e projetos. Ou seja, quando Salomão construiu o templo, ele já estava com a planta certinha. O que ia ser de ouro, tinha toda já a quantidade de ouro que tinha que usar. O que era de prata, a quantidade de prata. O desenho do templo, a planta do templo, tudo Deus deu para Davi e Davi entregou para Salomão, irmão. Isso é muito lindo. Isso aqui tem coisa que nem sabe. Pessoas que nem sabem. A gente vai conversar com as pessoas aí e isso, se a gente for ver na parte de estudo, meu irmão, é muito rico. Mas as pessoas não lêem as escrituras sagradas. E por outro lado, quando lê, às vezes não tem entendimento, porque nós lemos aqui a revista e corrigida. Só que quando você lê uma outra, revista e atualizada, King James, você tem mais entendimento, porque aqui é bem claro no verso 19. Então disse Davi a Salomão, tudo isso me foi revelado pela mão do Senhor, por escrito, e Deus me deu entendimento para executar todos os seus desígnios e projetos. E concluiu, ser forte e destemido, e realiza com disposição toda a obra que está diante de ti. Não temas, nem te desanimes, jamais, porquanto o Senhor Deus, meu Deus, é contigo.
nunca te abandonará, nem se afastará de ti, até que seja terminada toda a obra de construção da casa do Senhor, o templo do Senhor. Os grupos dos sacerdotes e dos levitas estão prontos para todo o trabalho que se fizer necessário no templo de Deus. Todo homem sadio, bem disposto e habilidoso em todos os ofícios e tipos de trabalho estará contigo para servi-lo em toda a obra. Eis que os chefes, os líderes e todo o povo de Israel obedecerão a todas as suas ordens. Olha só, meu irmão, como é interessante. Talvez você aí que é pregador da palavra, você já conhece. Se você já conhece, então você vai falar, eu já sabia disso. Mas tem muitas pessoas que não sabiam. Tem muitos irmãos que não sabiam. Tem muitos homens e mulheres de Deus que não sabiam. A gente acabou de ver aqui que Davi, sabe, antes da morte dele, Deus fala que vai cumprir, que vai ser Salomão que vai sentar no trono quando você, sabe, quando você for para os teus pais, é Salomão que vai sentar no trono e ele que vai construir. Só que Salomão, meu irmão, quando Davi diz para ele, esforça-te, por mais que ele pegue ali a planta do templo, o desenho, é como alguém chega para mim e fala, Edson, você é engenheiro, você é isso, ó, tá aqui a planta, eu quero desse jeito, eu quero a escada dessa largura, com tanto de cimento, com tanto de gesso, eu quero a entrada da porta dessa largura, desse comprimento. Por mais que Deus mostrou para Davi o jeitinho que era para ser, a obra, meu irmão, era magnífica, né? Era estrondosa. Então quer dizer, por isso que Davi diz para ele, ó, ser forte, destemido e corajoso, tá todo mundo já aí preparado aí para te ajudar, já tá tudo certinho aqui, mas não foi fácil, né? Para Davi ter falado isso, porque não deve ter sido fácil, meu irmão, a construção do templo. Então, meus irmãos, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo simples, mas interessante, só para a gente se encaixar com aquele que nós fizemos, que Deus vai cumprir o que Ele prometeu na tua vida, ou seja, Deus cumpriu o que Ele prometeu para Davi. Salomão realmente sentou no trono e construiu o templo. Só que o que eu queria deixar bem claro aqui para os irmãos, que a planta do templo, o desenho do templo e todas as especificações do templo foi dada por Deus para Davi, e Davi passa para o teu filho. Isso é muito lindo, meus irmãos, porque eu vejo aí Deus honrando de uma forma ou de outra Davi, né? Muitas pessoas não sabiam disso, mas querendo ou não, aquele templo ali teve a mão de Davi através de Deus, porque Deus deu honra para Davi. Deus poderia mostrar para Salomão, Deus poderia mostrar para Natã, Deus poderia mostrar para outros sacerdotes, para outros levitas, para homens de Deus, o formato, o jeito que ele queria o templo, mas não. Deus viu o coração de Davi, que queria construir um templo, uma casa para o Senhor, mas você não vai construir, Davi, mas Deus vai dar honra para ele. Mostra toda a planta do templo, tudo que tinha que fazer, tudo que era de ouro, o peso certinho de ouro, o que era de prata, sabe, era como se fosse esse grampo aqui, meu irmão, sabe, ó, se esse grampo fosse de ouro, tinha a especificação correta, esse era 10 gramas, 15 ou 20 gramas, e tinha tudo certinho ali, e o que nós vimos aí, Deus cumpriu. Tá bom, meus irmãos? Então esse vídeo foi só um vídeo para a gente adquirir sabedoria e eu pagar o que eu prometi. Falei para os irmãos que eu ia mostrar que a planta foi dada para Davi, e tá aí, meus irmãos, a Bíblia não mente, tá tudo na Bíblia. A única coisa que eu costumo, os irmãos, que eu falo para alguns irmãos é o quê? Que você sempre tem que ter 2 ou 3 versões bíblicas para você ter um melhor entendimento. Porque quando a gente lê 1 Crônicas 28, do 1 ao 21, na revista e corrigida, a gente não tem muito esse entendimento das palavras, né? Que a planta do templo foi dada por Deus. Mas quando você lê uma revista atualizada King James, você adquire mais sabedoria e mais entendimento. Então, interessante é você sempre ter 2 ou 3 versões bíblicas quando você estiver estudando e lendo as Escrituras Sagradas. Aí você vai adquirir sabedoria e mais entendimento. Tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe.